Então, bom dia a todos. Semana passada eu comecei a explicar um pouco para vocês sobre substantivo. Substantivo, gente, é uma classe de palavras. É um grupo de palavras que vocês já estudaram no Fundamental 1, mas que revisam no Fundamental 2 e vão ver agora todos os tipos detalhadamente e de uma forma mais ampla, uma forma um pouquinho mais complicada. Então, quero que antes de tudo vocês entendam que em língua portuguesa, deixa eu compartilhar uma tela em branco para explicar a vocês melhor isso aqui. Em língua portuguesa, existem várias áreas. A gramática de língua portuguesa. A gramática de língua portuguesa ela é dividida em várias áreas, gente. Vou te colocar aqui. E o que é gramática? Gramática. Bom dia, professora. Olá, bom dia. Professora, desculpa, tá chegando atrasada, é porque eu tô indo pro hospital, que eu machuquei meu joelho. Ô, mulher, você ainda entrou na aula, tá com o joelho machucado? A gente tá indo agora pro hospital. Tá, meu bem, se preocupe não, pode sair da aula, depois você assiste pelo YouTube, viu? Melhoras. Tá certo. Tá, um beijo, Obrigada, melhoras. tchau. Qualquer coisa avise, tchau. Tá certo, tchau. Nossa, gente, olha, é o seguinte: o que é a gramática de língua portuguesa? A gramática é um conjunto de normas, de regras. Vocês sabem que a nossa língua, como toda língua, ela possui regras. E essas regras estão dentro dessa gramática. Vocês têm até uma gramática. Só que a gramática de vocês é mais resumida, é uma gramática só do sexto ano. O sétimo tem uma só do sétimo, o nono uma só do nono. Então, a gramática, ela é um conjunto de normas, é um livrinho, normalmente, que guarda todas as normas de língua portuguesa. E essa gramática, ela é dividida, gente. Deixa eu aumentar isso aqui. Ela é dividida em várias áreas. Entre elas, nós temos a fonologia, que é a área da gramática que estuda o som das palavras. Então, a fonologia estuda o som. Por isso que ela estuda o quê? Os fonemas. Os fonemas não são sons? Estuda os fonemas. Fonema é o som emitido pela. É o som que a letra tem. A letra é a representação gráfica do fonema, né, professora? Uhum. Então, fonema é som, grafia é letra. A letra tem a ver com a grafia, com a escrita. E o som tem a ver com fonema. Então, enquanto a fonologia ela é a área da gramática que se preocupa com os sons, que estuda os sons, nós temos outra chamada de sintaxe. Assim, escreve com X, assim, mas se lê sintaxe. Então, a sintaxe ela é uma área da gramática que ela se preocupa com a função da palavra. Com a função da palavra. Vocês só vão ver, gente, um pouco mais sobre sintaxe, um pouquinho no sétimo e bem mais no oitavo ano, oitavo e nono ano. Então, a sintaxe, ela se preocupa com a função. E a morfologia, que é o que vocês estudam desde o Fundamental 1, é uma área da gramática que se preocupa com a formação das palavras. Tem a ver também com as classes gramaticais. Deixa eu colocar agora as setinhas para vocês entenderem melhor. Pronto,
Então, nós temos aqui, a gramática de língua portuguesa é dividida em várias áreas. Eu estou trabalhando só essas 3 com vocês de início. Fonologia, sintaxe e morfologia. A língua portuguesa em geral. Então, a fonologia estuda o som, os fonemas. Quando vocês estudam os sons, vocês estão estudando fonologia. Quando vocês estudam a função da palavra, que mais à frente vocês vão ver objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Isso tudo vocês vão estudar no 8º ano. Isso é sintaxe. E a morfologia, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje, a morfologia, ela tem a ver com a formação das palavras. Ela é dividida em 10 classes gramaticais, gente. 10 classes gramaticais. Vou colocar aqui o número 10. Que vocês vão estudar todas as 10 classes. E a primeira classe dessa é chamada de substantivo. Substantivo é um grupo de palavras. Substantivo, digamos que é o primeiro grupinho. Professora, Oi. a senhora ainda não ajeitou o outro lado. Que outro lado? Aqui. Não foi? Vou ajeitar agora, Briga. Tá. Pronto. Então, nós temos aqui a morfologia. A morfologia, como eu disse, ela tem a ver com as classes gramaticais, gente. Nós temos 10 classes gramaticais. Só que, foquem aqui nessa parte, ó. Só que estudaremos na aula de hoje a primeira classe, que é chamada de substantivo. Então, o que é substantivo? Vocês já sabem que substantivo é uma das 10 classes gramaticais. É um dos 10 grupos de palavras. Gente, o que são essas classes gramaticais aqui, ó? Toda palavra que existe em língua portuguesa, tudo que existe tem nome. Ô, professora, Oi. essas classes na gramatical, eu falei que algumas coisas que eu acho que também são. É verbo, adjetivo. Verbo, adjetivo, numeral, artigo. Deixa eu colocar todas elas aqui. Deixa eu limpar o quadro. Pronomes também são, eu acho, né? Pronomes também. Então, gente, ó, nós temos aqui a morfologia, como vocês sabem. A morfologia, ela tem a ver com as 10 classes gramaticais, ou classes de palavras, pode ser também chamada. A primeira é substantivo. Temos também adjetivo, Verbo, artigo, verbo, numeral, pronome, pronome, advérbio, que vocês vão estudar ano que vem, conjunção, professora, preposição. Oi? E esse é interjeição. advérbio aí, professora. Eu acho que eu já estudei isso aqui, eu não tô lembrando como é que é. É assunto do 7º ano, Rian. Advérbio. Pode ser que você já tenha visto em alguma outra coisa, mas é um assunto do 7º. Ó, observem. Tá? A morfologia é o estudo desses 10 grupos de palavras. Gente, para que serve? Toda palavra de língua portuguesa está dentro de um desses grupinhos aqui, ó. Toda palavra que existe. Exemplo, a palavra não. A palavra não é advérbio. A palavra você é pronome. A palavra dois é numeral. A palavra amar é verbo. Também. Artigo.
Bonito, adjetivo. Preposição, de ou para. Conjunção, que ou então. Interjeição, ufa, bravo, parabéns. A nossa antiga, uma coisa que eu te disse, professora. A nossa antiga professora de português, lá do ano passado, ela tinha feito uma música dos pronomes do caso oblíquo, professora. E até hoje não sei se. Ah, dos pronomes de caso oblíquo. Que é me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe. Hã? Eu estudei isso também. E os de caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Será pronome. Então, ó, gente, voltando, a morfologia tem a ver com as 10 classes de palavras. Na aula de hoje, vamos falar sobre substantivo, a primeira parte de substantivo. Então, substantivo. O que é substantivo? Oi? Pode voltar para aquela outra telinha que eu estava terminando de fazer os nomes. Ah, as classes. Deixa eu voltar aqui. Se quiserem copiar depois, Eu estava no 8º já. Tá, pode terminar. Preposição e interjeição, falta. Gente, se vocês quiserem também fazer isso daí, eu vou enviar aqui uma foto disso aí pro grupo. Lembrando que vocês vão estudar todos esses grupinhos aqui, viu, gente? Vocês vão estudar tudo isso aqui até... Deixa eu ver até que série, mais ou menos. Até o 7º ano. Acho que eu não. Até o 7º. Então é só um ano, né? Até o ano que vem, vocês vão estudar todas essas. Aí, quando for a partir do 8º, vocês já vão estudar sintaxe. Não vão estudar mais morfologia, já vão para a sintaxe, que é mais complicada. Maria Letícia, terminou? Sim. Pronto. Eu acho que a gente já viu todos isso daí, só que a gente vai estudar, tipo, sobre cada um, a revisão do ano passado. Mas vocês não estudaram, não, nem conjunção, nem preposição, nem advérbio, porque é assunto muito complicado. Aí vocês não estudaram, não. Vocês estudaram substantivo, adjetivos mais básicos, artigo, numeral. Então, gente, o que é substantivo? É uma classe gramatical, ou seja, é um grupo de palavras que nomeia todos os seres, pessoas, animais, objetos, ações, sentimentos, entre outros. Então, gente, tudo que tem nome é substantivo. Tudo que existe tem Cadeira. nome é substantivo. Professora, tem substantivo próprio, professora. Vou explicar mais à frente. É o nome da pessoa. Eles podem ser flexionados, os substantivos podem ser flexionados em gênero. Exemplo, menina, menino. Tem um gênero feminino e tem um gênero masculino, menina e menino. Podem ser flexionados de acordo com um número, que é plural e singular. A gente sempre que falar em número é plural e singular. Casas, plural, casa, singular. De acordo com o grau, aumentativo e diminutivo, mesona, mesinha. Então, os substantivos, eles podem ser classificados de acordo, flexionados em gênero, número e grau. Alguém poderia fazer a leitura dessa tira? Eu. Pode fazer. Posso fazer também? Pode ser, vocês dois. Quem? Rian e Maria Letícia. Rian, o de cabelo, esse... Pronto, a Maria Letícia vai ser o Frei, ou é padre, alguma coisa do tipo. Eu acho que deve ser padre. É. Parece um padre. E o Rian vai ser esse outro. Peraí, professora. Tá tipo um vestido. Com uma túnica curta. Podem começar. Começa pelo Rian. Que deseja? Maria Letícia? Estou aqui para combater a ignorância, o pecado e a cobiça. Você bateu na casa errada. O H mora no final da rua.
Então, observem que as palavras destacadas na tira anterior são nomes de coisas que existem no mundo. Por essa razão, são classificadas como substantivos. Observem, gente, ó. Ignorância é algo que existe no mundo e tem nome. Pecado também. Cobiça, casa, rua. Tudo isso, todas essas palavras são nomes que existem no mundo. São coisas que existem e possuem nome. Ainda temos mais uma, gente. Quem consegue achar? Uma que não está grifada. Agar. Agar, não é? Por que Agar? É Agar. Porque Agar é o nome de uma pessoa. E nome de uma pessoa não é o nome de algo que existe no mundo? Então, é um nome próprio. Então, Agar também é outra palavra. Oi. Eu não sabia não que Agar era nome próprio. Professora. Então, É por porque isso que o Agar, nesse faz... caso, é um cara. Gente, né, essa tirinha é a tirinha do Agar. O Agar, ele é um personagem de tirinha que tem como se fosse um chapéu daqueles com chifre na cabeça. Ah, sim, como fosse um Então, esse é o Agar. Ô, professora, Oi. aí o objetivo do nome é próprio. Aí quando a gente vai fazer um texto com o nome de uma pessoa, a gente coloca sempre a primeira letra maiúscula de escola. Sempre, exatamente, sempre. Então, Então, observem que todas essas palavras que estão grifadas são nomes e nomes de coisas que existem no mundo, por isso são classificadas como substantivos. Vamos conhecer alguns tipos de substantivos? Primeiro tipo de substantivo é o substantivo abstrato, gente. O abstrato, na aula passada, eu falei um pouco sobre ele. É aquele que depende de alguém ou de alguma coisa para existir. Exemplo. O amor. O amor é uma coisa que existe e tem nome. Mas o amor, ele é abstrato. Para existir o amor, precisa de alguém para senti-lo? sim. Sim, duas pessoas, no caso. Ou então Então, mais. se vocês observarem, a palavra amor é um substantivo abstrato, gente. Porque depende de alguém para existir. Ele não existe sozinho. Então, é substantivo abstrato. Agora, antigamente, as professoras gostavam de dizer que substantivo abstrato era aquele que não se via. Isso não existe mais, viu, gente? O vento. O vento, ele é concreto ou abstrato? O vento, o ar que respiramos. Abstrato? Ele é abstrato. Ele depende da gente para existir? Ele não é abstrato. Não, então é concreto. Ele é concreto, muito bem. Ó, quando eu era criança, a minha professora me disse assim: substantivo abstrato não vê, o concreto vê. Aí na prova ela colocou o vento. Aí eu coloquei que era abstrato, porque eu não vejo, né? Eu não vejo o vento. Só que ela estava errada. A minha professora errou. Rapidinho, Manuel. A minha professora errou. Ela disse que era o vento. E o vento não era abstrato. O vento, ele é concreto, porque o vento, ele não depende de mim para existir. Ele existe por si só. Pode falar, Emanuel. Eu vi aqui uma tirinha aqui do livro, tá dizendo aqui, que disse que o substantivo concreto a gente toca, e o abstrato não. Sim, no livro tem essa tirinha, mas quando nós estudarmos, daqui a pouquinho eu vou para o livro, vai mostrar que isso está errado. Que aí na tirinha diz isso, mas na verdade está errado. A tirinha diz que é para criticar exatamente esse pensamento. Daqui a pouquinho chegamos aí. Então, gente, nada desse negócio de ver e não ver. Substantivo não tem a ver com ver e não ver. Substantivo tem a ver com o que depende de você, o que não depende. Então, o abstrato, ele depende de alguém para existir. Aí vocês poderiam perguntar, professora, e o anjo? Deus, anjo, santos, são o quê? E aí quem chuta? Concreto. Eu acho que é concreto. Acho que abre Mas, sim, professora. Rian, mas se eu Ele é for... eterno. Trato, professora. Rian, mas se eu for um ateu, uma pessoa ateia, eu sou Concreto. ateia, uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em santos, para mim, Deus vai ser concreto ou abstrato? Abstrato? Vai ser abstrato para você, mas você quer, mas sabe que ele existe. Para mim, eu sendo ateia, ele vai ser abstrato. Depende da Mas opinião. eu, professora Carol, sou católica. Então, para mim, ele é concreto. Porque Deus existe sozinho. Não precisa você acreditar ou eu acreditar. Para mim, ele existe por si só. Eterno. Ele é eterno. Mas isso, observem que é relativo.
que depende muito da pessoa, entendeu? Que depende muito da pessoa. Por isso, Então ninguém tá certo ou errado. por isso que para os linguistas, que são aquelas pessoas que fazem as regrinhas de língua portuguesa, para eles, Deus, anjo, santos, tudo isso que está relacionado à religião está dentro do grupinho do substantivo abstrato. Por quê? Porque para eles, nós temos que respeitar as pessoas que acreditam e as que não acreditam. Então, todos esses substantivos são classificados como abstratos. Por quê? Porque eles dependem de alguém para existir. Exemplo, Deus existe para mim, mas porque eu acho que ele existe. Para você, ele pode não existir. Certo? Então, nós temos outro grupo que é o substantivo concreto. Substantivo concreto é aquele que não depende de alguém ou de alguma coisa para existir. Isto é, sua existência é independente. Então, ele existe por si só. Aí vocês podem dizer, professora, Árvore. a caneta, uma caneta. Aí eu digo, é concreto. Mas, professora, a caneta, ela depende de alguém para fazer. Se ninguém fizer, ela não vira uma caneta. Sim, tudo bem. Mas depois que alguém faz essa caneta, ela depende de você para existir? Não. Computador, um guarda-roupa, um chão, uma parede. Nada disso depende de você para existir. Lógico que vai depender para ser construído. Mas depois que for construído, existe por si só. É isso que vocês têm que É que pensar. nem um ser humano. Abstrato depende do que a pessoa faz toda hora. Uma hora ele vai. Você faz, ele acaba, você faz, ele acaba, você faz, ele acaba. É assim. Então, enquanto o substantivo abstrato, ele depende de alguém para existir ou de algo, o substantivo concreto, ele não depende. Substantivo próprio. O substantivo próprio, gente, é um dos substantivos que eu mais gosto, eu acho bem fácil. Coloquei essa ilustração aqui, ó. Substantivos próprios. Verdade. Bruna, Brasília, Bia, São Luís, Junho, Rio de Janeiro, Xuxa. Você sabia que os substantivos próprios nós escrevemos com a letra maiúscula? Então, substantivo próprio, ele é usado para se referir a um ser em particular, gente. Exemplo. Deixa eu colocar aqui. Bruno. Exemplo, quando eu digo assim, ó. O menino. Professora, Oi. o substantivo comum, professora, é aquele substantivo que existe em língua de cuidado, por exemplo, é vaca. Existem muitas vacas. É o nome para a espécie da vaca. Não é o nome próprio. Por exemplo, o nome de uma vaca é Mimosa. Mimosa é o nome próprio, porque é o nome daquela vaca, não de todas. Muito bem, Rian. É como o exemplo que eu fiz aqui, ó. O menino Arthur. Gente, a palavra menino é simples, ó. É algo comum, é algo simples. Por quê? Porque é apenas uma palavra. Eu estou falando de qualquer ser, de qualquer menino. Mas quando eu digo que é o menino Arthur, Arthur é nome próprio, porque é o nome do menino. Então, sempre que eu falar em nome de marcas, em nome de pessoas, lugares. Exemplo, a caneta Bic. Bic é um substantivo próprio, porque Bic é a marca da minha caneta. Então, marca Tramontina. É daquela caneta. Tramontina também é uma marca, então é próprio. Se eu disser assim, Motorola é a marca do celular, então é próprio. Samsung, próprio. Digamos marca, lugar e nome de pessoa é próprio. Desse jeito, muito bem. Estado, cidade, região, tudo isso é escrito com letra maiúscula, porque são substantivos próprios. Oi. O primeiro exemplo que eu já tive disso é o nome país. Existem vários países. Mas, por exemplo, o Brasil. Todos com nomes diferentes. É o nome daquele país, é Brasil. País é o nome geral. Brasil é o nome daquele país. Muito bem. Muito bem, Rian. Deixa eu ver se tem mais. Esse substantivo é mais fácil. E vamos fechar com o comum para eu fazer a frequência aqui. Se o próprio dá nome ele dá nome a pessoas, lugares e marcas, o comum, ele é aquele que se refere a seres em geral, gente.
Ele se refere a seres em Cadeira, geral. Carro, livro, computador, torneira, livros, sol, palhaço, Ventiladores, baleia. janelas, E esses aviões. substantivos, eles são escritos com letra minúscula. Com letra minúscula. Exemplo, eu digo assim, Porque ó, não o tem nome carro. próprio. Carro é comum. Mas se eu disser o carro Gol. Gol é o nome do modelo do carro. Então, nós É o devemos nome da colocar, marca. com letra maiúscula. Volkswagen. Volkswagen é o nome da marca. Então, eu devo colocar com letra maiúscula. Celular, já falo mais. Toyota, Chevrolet, Chevrolet, Nissan, Fiat. Eu tenho um celular, Entendeu? professor. O celular é um Fiat. nome comum. Tudo isso é substantivo comum. É próprio, no caso, os que eu disse ainda há pouco. Quando eu digo assim, o Quando você tem palhaço. celular, é O palhaço professora. é comum, ó. Agora, se eu disser o palhaço Patati. Patati. Patati é próprio, porque é o nome do Porque o nome do palhaço. palhaço é Patati. Muito bem. Então, olha, amanhã eu continuo explicando a vocês substantivo coletivo e vou para a segunda parte de substantivos. A segunda parte de substantivos. Vou explicar a outra parte a partir de amanhã. Agora eu vou fazer a frequência. Ana Lívia. Ah, só avisando que não vai ter aula de matemática hoje, não. Gente, Professor, lembrem-se de problema. ativar o áudio. Ana Lívia. Faltou. Anderson. Faltou também. o Anderson tá, professor. Não, o Anderson tá, ele falou. Falou pelo bate-papo. Não, ele falou normal mesmo, pelo áudio. Eu não ouvi, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Anderson, tá. Sim, porque cortou o áudio, tá? Tudo bem. Então, Anderson está na aula. Emanuel. Presente, professora. Emily Caroline. Faltou, não foi? Felipe. E a professora? Everton. Presente. Felipe. O Everton tá na aula. Felipe. Faltou. Gabriel. Presente. Gabriel está presente. Gustavo. Gustavo faltou. Heloíse. Presente. Jonathan. Presente! Júlio. Júlio faltou. Cauã. Ô, professora, o Gustavo Oi. tá na aula, só que o áudio dele tá. Não, ele não tá conseguindo ligar o áudio dele. Ele digitou pelo bate-papo isso? Deixa eu ver. Sim, Gustavo está Foi. na aula. Tudo bem, Gustavo. Vou tirar a falta aqui. Então, Gustavo. Júlio faltou. Cauã. Eu já li foto todo dia. Cauã faltou também. Kevin. O Kevin tá, eu acho. Gente, se não ligar o áudio, vai levar falta, viu? Se tiver com algum problema, é para digitar pelo bate-papo, senão vai ficar com falta. Eu não vou, por mais que esteja na aula, se não responder, eu não vou colocar presença. O Kevin Ok. também, professora. Então, ó, os outros fiquem em silêncio, deixe só a pessoa responder. Kevin, faltou. Cauã e Kevin faltaram. Larissa Suiane. Faltou também. Letícia Gabriele. Presente. Ô, professora, a Maria Heloísa disse que não tá conseguindo ligar o áudio dela, não. Tá, daqui a Ô, pouquinho. professora, a Larissa também tá, viu, professora? Mas a Só Larissa que ela tá no respondeu. computador. Não, ela tá no computador, ela não consegue não ligar o áudio. Mas ela respondeu pelo bate-papo. Deixa eu ver.
Pelo computador é muito ruim, não dá nem pra falar. Larissa, se estiver me ouvindo, digite pelo bate-papo para que eu saiba que você está na aula. Senão vai ficar com falta. Então, Larissa até agora está com falta, porque não respondeu. Marcela. Presente. Maria Fernanda. Presente. Maria Heloísa. Está com problema no áudio, não é? Maria Heloísa. Está com problema no áudio, mas digitou pelo bate-papo. Presente, professora, consegui. Pronto. Maria Isabela. Faltou. Faltou. Maria Letícia. Presente. Miguel. Presente. Michael Vitor. Presente. Natanael. Faltou. Natanael, se não me engano, ele digitou pelo bate-papo. Ele nunca participa das aulas. Pra mim não mostrou não isso. Mandou para mim, presente. Ele mandou para mim pelo bate-papo. Então, Natanael, presente. Deixa eu tirar aqui a falta. Natanael, presente. Nivaldo. Faltou. Nivaldo, faltou. Nívia. Presente. Rian. Rian. Sara. Professora. Coloquei já a presença. Coloquei já a presença. Sara. Presente. Thalisson. Presente, professora. Tiago. Presente. Moacir desistiu. João Paulo. Presente, professora. Railane doente, não é? Então, tudo certo. Então, gente, já são 9h50. Vou finalizar a aula de hoje. E amanhã nós finalizamos o conteúdo sobre substantivo, certo? Então, tchau, tchau e até amanhã. Tchau.